Seja bem-vinda ao terceiro dia de reflexão com o tema Não Fuja do Protagonismo. Estamos refletindo no livro de Provérbios, no capítulo 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Não podemos nos esconder atrás de nossas limitações e nesse esconderijo não procurar ser uma mulher virtuosa, uma mulher com características que honram e glorificam o nome do Senhor. O Senhor nos criou para isto, para a honra e glória do nome dele. Então precisamos colocar no nosso coração essa verdade e viver dessa forma, para que assim nós busquemos o que realmente importa para a nossa vida e não ficarmos com olhares para aquilo ou coisas ou pessoas ou conceitos que nos levarão para longe dessa linda criação de Deus que somos eu e você, e tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E a partir de hoje entraremos nos versículos que formam as nossas atribuições quanto a ser uma mulher aprovada por Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Cada uma de nós no seu tempo, no seu processo, mas nunca paradas, sempre pensando de que eu tenho que melhorar em algo, olhando para a minha vida, para a minha rotina, olhando para aquilo que está ao redor de mim, aquilo que está nos meus pensamentos e refletir e orar ao Pai. Senhor, o que é que eu tenho que melhorar? Mas você precisa primeiro se valorizar como esta mulher. E vamos tratar no decorrer dos dias os atributos desta mulher, refletir sobre os exemplos que nos levam à excelência da estatura de uma mulher virtuosa. O que é esta excelência? É força, posicionamento em querer alcançar. No primeiro e no segundo dia de reflexão, comentamos um pouco sobre a questão de que somos melhor hoje do que ontem e amanhã seremos melhores do que hoje, porque o Senhor nos faz assim, de subir de degrau em degrau para vivermos no centro da vontade dele. Hoje trataremos a primeira parte do caráter da mulher e o Senhor nos faz conhecer esta mulher virtuosa no capítulo 31 de Provérbios. E vamos hoje falar no versículo 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta que precisamos nos fazer. Quem nos achará? Será que ao olharmos para nós, principalmente o nosso esposo, a nossa família, encontrará em nós esta mulher virtuosa? E diz que se formos encontrada, então o nosso valor excede muito as de um rubi, assim também como a sabedoria que está em Provérbios 3, que diz que também a sabedoria excede muito ao valor de um rubi. Algumas se perguntam, é muito fácil uma mulher desenvolver essas características, permanecer nessas características quando a casa vai bem, o esposo a trata bem, os filhos estão num caminho adequado de obediência. Então você pode pensar, para essas mulheres é mais fácil. Acredito que sim, que realmente seja mais fácil. E para aquelas que o esposo, os filhos, eles ainda não estão da forma como Deus gostaria, é impossível desenvolver esses papéis? A palavra de Deus diz que não é impossível, que na verdade devemos desenvolver o nosso papel como uma mulher virtuosa para alcançar aqueles que ainda não estão no centro da vontade de Deus, que ainda não obedecem à palavra. Como está escrito no livro de primeira carta que Pedro escreveu no Novo Testamento, que diz assim, a partir do capítulo 2, sobre as questões dos nossos deveres como servos. E a partir do versículo 21 diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, que pisadas nós precisamos seguir? As de Jesus Cristo, como está escrito. Então, quando o Senhor nos fala para sermos esta mulher, Ele diz que precisamos, diante da palavra dEle, daquilo que o Senhor nos deixa como ensinamento, que precisamos seguir as pisadas de Jesus. A questão é que ouvimos sobre isso, nos
emocionamos com esta verdade, mas não praticamos. Por quê? Porque damos muito mais razão aos direitos que nós acreditamos que temos, e o Senhor diz que nós precisamos seguir as suas pisadas diante das situações onde nós agiremos com sabedoria em cada situação. Se uma situação ela é totalmente desconfortável para você diariamente, que você tem vivido algo há muito tempo, isso te tira do equilíbrio, então você tem que se lembrar de que o Senhor falou ao seu coração que você tem que seguir as pisadas de Jesus. Então, nesta situação, o que Jesus faria? Ele perdoaria? Ele trataria com amor? Ele trataria com mansidão? O Senhor diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7 por dia a mesma ofensa. Então, se Deus deixou esta verdade para nós, é porque nós conseguimos viver esta verdade, praticar esta verdade. Nada do que o Senhor deixa para nós como ensinamento é impossível ao nosso ser. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele nos fez e Ele conhece a história de cada uma de nós. E continua no versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, que acabamos de refletir agora sobre o perdão. Jesus não reagia às ações que o acometiam com a mesma temperatura, mas ele reagia no amor. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, que é o nosso Deus. Então, nós precisamos entregar a situação ao nosso Pai, ao nosso Deus que tudo faz. Senhor, esta situação eu entrego no teu altar para que seja julgada, seja alcançada por suas mãos. E ele continua, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes separados. Por que Jesus teve esta atitude de se entregar na cruz por nós? Porque somos pecadores, mas Jesus assume os nossos pecados. Então, o que nós fazemos com esta verdade que nos salva e nos livra da condenação eterna? Nós agimos imprudentemente ou vamos agir com sabedoria, com os frutos do Espírito? E ele continua, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, o Senhor, o nosso resgatador. É essa a nossa condição de mulher resgatada pelo Senhor. E o que fazemos então quando desejamos ser uma mulher virtuosa? Ignoramos o que Jesus fez por nós ou aceitamos e entregamos todo o nosso ser a Ele? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavras. O Senhor fala que semelhantemente, semelhante a quem? A Jesus Cristo. Jesus Cristo se entregou na cruz pelos pecados da humanidade. Aqueles que já tinham acontecido, que aconteciam na época e os que ainda aconteceriam. E diz aqui que semelhantemente nós, mulheres, devemos nos sujeitar ao nosso esposo, ou seja, nos entregar por ele, ceder o nosso ser a ele. Essa palavra sujeitar, ela é relacionada a um termo de organização militar quando estes ouvem a voz do comandante. Quando ouvimos a voz de Deus e cedemos às emoções positivas e não às tentações de emoções negativas, o que acontece? O nosso ser, o nosso agir, as nossas decisões farão com que aquele que não obedece a Deus, com o nosso testemunho, eles passarão a obedecer. É o que a palavra diz e eu creio no que a palavra diz. Você precisa crer no que a palavra diz, mas agora do que você entende, o valor que Deus tem para você e aquilo que é para você ser realmente como esposa, o Senhor diz, a história começará a mudar, porque você entendeu
que você é uma mulher virtuosa. E quando ele diz sobre essa palavra virtuosa, tem total relação também com a bravura de um exército. Não é de uma pessoa do exército, é do exército. Então você é como um exército que luta as batalhas que tem vivido. Se a batalha é a falta do entendimento do seu esposo, então você precisa lutar. Lutar como? Com sujeição. Pensando que hoje você precisa, com sabedoria, lidar com a situação. Jesus, como está escrito, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Entregue a situação a Deus. Não adiantará responder a situação no mesmo nível do qual o mundo diz para você tratar essa situação. O que a sociedade, de modo geral, nos diz para tratar uma situação desfavorável. Responda com a mesma moeda. Largue esta situação para lá e vá viver a sua vida, porque você tem o direito de ser feliz. Mas o Senhor nos ensina que, semelhantemente, nós mulheres, o exército que batalha as lutas segundo a direção de Deus. É a mulher que influencia positivamente o ambiente. Seja como Jesus, siga os passos do Mestre, do nosso Jesus que nos salvou. O teu casamento, o teu lar, a tua família será salva, será resgatada quando você mudar as suas atitudes. Você precisa crer nesta verdade, mas é perseverança, é com paciência, como falamos no primeiro dia de reflexão. E amanhã continuaremos. Fique com esta palavra, mude a sua atitude. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.